Tá ao vivo já? Já estamos aguardando o início do estudo bíblico dessa noite. Os irmãos que estão chegando vão se preparando. Meu Deus. Já estamos aguardando o início do estudo bíblico dessa noite. Os irmãos que estão chegando. Começou a chegar gente. Vão se preparando. Não, ao contrário, meu filho. Pra cá? Aí. Só avisa que nós estamos fazendo um ajuste aí. Nós estamos fazendo um ajuste aqui. Mais um pouquinho para lá. Ó. Só um pouquinho para lá. Aí. Estamos ajustando aí as posições da câmera filmadora. E daqui a pouco nós estaremos iniciando assim o curso desta noite, estudo bíblico da Palavra de Deus. Continuando naquela ideia da fé. O tema será a fé. E eu espero que os irmãos cheguem nesse momento para poder estudar a palavra junto conosco. Chegando atrasado aí o som. Isso. Daqui a pouco nós entraremos nos textos bíblicos, na oração, e vamos assim estudar a palavra de Deus mais uma vez nessa noite. Enquanto o vírus estiver lá fora, nós vamos ficar aqui dentro. Até o dia que o Senhor Deus abrir as portas e nós voltamos para a rua. E aí, voltamos para a igreja. Vamos continuar na igreja, firme e forte. Vamos iniciar daqui a pouco. Hoje nós vamos estudar um texto de Marcos. Você que está chegando aí já vai abrindo a Bíblia de uma vez, lá em Marcos capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 21 a 43. É um texto bastante conhecido da igreja. Ainda não deu 7h30. O pessoal vai entrando, vai aparecendo, né? Se umas voltas ali. O pessoal está chegando, hein? A Célia Oliveira. Quem é a Célia Oliveira? Jaqueline. Só avisa que não ensinou ainda. O pessoal está pedindo para repetir o texto. Não começou ainda, gente. Daqui a pouco eu vou repetir o texto, tá? Pode ficar tranquilo. Que assim que a igreja lotar, tiver gente lá fora, aí eu dou o texto. A Miriam já chegou na igreja, tá aqui firme. O Jorge Rocha também. Augusto. Seu Augusto, Thaís. Janaína, Thaís. a Thaís, Jaqueline Mendonça. Tô sabendo todo mundo que tá vindo, hein? O Cristiano da Nani. Cristiano, A a Tânia. Tânia do Beto. O Shane está escondido. Pois é, não tô vendo o Chante.
Tem alguns que eu não estou vendo. Eu vou começar a ver. A Tati do Paulo. A Tati do Paulo está aqui. A Janaína da igreja de Itajaí. Janaína. Não, Itajaí. Janaína da igreja de Itajaí. A tia Tatiana. A Neuza. E aí, Neuza? A tia Elisete. Tia Elisete, não. É. A Elisete. A André do Etterson. André do Etterson. A Lília do Charles. A Lília do Chaves. Do Charles. Charles. A Ana Paula do Adilson. Ana Paula do Adilson. O Adilson tá mandando um abraço. Alô, Adilson. Já nós vamos começar, já nós vamos estar juntos, estudando juntos. A Carol Zenilson. Carol Genilson. O Johnny de Emilian. Johnny de Emilian. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Só o Botafoguense. O Xande falou, fala boca de mousse. Boca de mousse, tu vai ver. A Fátima. Fátima. Só Botafoguense. Tô cobrando aqui as visitas, hein? Tô botando presente, hein? A Tati pediu pra dar um alô pro povo de Minas. É, alô aí, povo de Minas. Vamos aí. Vamos ouvir a palavra. Quem chegou ali? O Johnny? É, o Johnny. O Johnny de Emilian. E embaixo lá quem é? A Tati. Tatiana e o Paulo. Paulo Freire. Presbítero Paulo. O Cleison. Cleilson tá aqui. Isso aí, Cleilson. Capela entrou, hein, Capela? Até que enfim. Costuma chegou. Eles vão repetindo, né? A Fátima falou, fala cheiro. Fala, cheiro. Quando eles voltar, vamos fazer um almoço. Quando nós voltar, nós vamos fazer um almoço, hein, gente? Vamos fazer uma comemorar, ué. Como sempre, vamos comer. A mãe. A mãe não, a mãe é a minha Celi. E a Celi tudo mal, diz aí. Quem mais tá aí? Fran Alves. Manda um abraço pra Miriam, que é o cunhado do Paulo, por que entendi. Miriam, cunhada do Paulo. Um abraço. O Paulo tá lá também. Vai. Miriam Freire, Gilberto Schweitzer. Alô, Schweitzer. Vamos aí. Bem, meus irmãos, nós vamos começar, senão nós vamos ficar cumprimentando todo mundo. Daqui a pouco, amanhã, dia, nós estamos aqui. Bem, queridos irmãos, vamos dar início então a esse momento de estudo bíblico da Palavra de Deus e nós vamos iniciar uma oração. Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido, Deus, por tuas misericórdias e graça, que tem sustentado a tua igreja, nos mantendo firme diante da tua santa presença. Obrigado, Deus, por esse dia que se passou. Obrigado, Deus, porque nós estamos guardados por ti, sentimos a tua santa presença e sentimos, ó Deus, que tu tem andado com cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque tu és Deus maravilhoso, glorioso em poder e honra a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no estudo da tua palavra, a compreendê-la e que o Espírito Santo venha aplicar aos nossos corações. Clamamos por tudo isso, ó Deus, no nome glorioso de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro de Marcos, lá no capítulo 5, do versículo 21 ao 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. É o pedido de Jairo, a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Texto bastante conhecido da igreja. Eu farei essa leitura e os irmãos me acompanhem em silêncio. Até um pouco para frente, senão reflete no óculos. E vamos então, meus irmãos, iniciar a leitura do texto. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu
para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo-o. Aconteceu que uma mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas me tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nada se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acusá-las, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus horroroso, que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com eles, e entrou onde ele estava. Onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados, mas Jesus ordenou-lhes não expressar expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Meus irmãos, esse é um texto muito rico em informação. E nós já pregamos, nós já ensinamos, nós já falamos, mas cada vez que nós olhamos para um texto da palavra de Deus, ele sempre tem mais e mais e mais a ensinar para cada um de nós. E nessa noite eu gostaria de estudar algumas questões que você vê no texto, que são obstáculos da fé. Às vezes nós estamos passando por alguma situação e muitas das vezes nós temos que aprender, ter consciência de que não existe uma fé em nós tão profunda que não nos abale. Apesar de termos fé, de sabermos quem é Jesus, muitas vezes nós esmorecemos. Muitas das vezes nós falhamos na nossa fé. Mas o texto vai nos trazer uma orientação muito boa para nós e confortar a cada um de nós que Jesus conhece nossas fraquezas, que Jesus sabe como fazer as coisas conosco. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas dificuldades, nesse relacionamento com a fé, com essa crença do crer realmente, o que Jesus pode fazer. Nós temos aqui um caso bastante interessante, porque, se você notar, tem um pai extremamente aflito, é a filhinha dele. Nota como é que ele trata a filha dele. Ela tem 12 anos. Hoje, se você chamar uma menina de 12 anos de filhinha, ela não quer ser chamada, diz que já é adulto. Né? Mas esse homem não, ele tinha um carinho muito grande, ele gostava, ele amava a filha dele, a família, e ele corre a Jesus como se fosse o último recurso que ele tinha. Ele é um chefe de sinagoga, ele é um líder, aquele que é responsável para organizar quem vai falar na sinagoga, como ver os estudos deles, enfim, ele é um líder que está lá agora com um problema grave, muito grave. A filha dele fica doente e vai piorando e não melhora nunca, e ele tenta de tudo,
Aí quando vai chegando no estágio que não dá mais, né? Chegou o estágio final, né? É terminal, né? Vai morrer, ele tem consciência disso, que ela vai morrer, e ele então corre os últimos instantes que ele tem, os últimos minutos que ele tem, as últimas horas que ele tem. Na mente dele funciona assim, ele tem algumas horas para correr, ele corre. Ele vai correndo atrás de Jesus Cristo e encontra Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha no chão, ele pede faz uma súplica fervorosa para Jesus. Ele quer que Jesus Cristo realmente faça alguma coisa por ele, pela filha dele, né? É uma atitude de mostrando um grande respeito por Jesus. E com certeza nós temos ali um homem desesperado já. Aí ele chega a Jesus Cristo. A situação é de doença, é grave. E ele está vendo a filha dele padecendo. E pelo que nós vemos no texto, ela realmente vai partir. Então ele corre a Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos observar nesse homem é que esse homem tinha uma medida considerável de fé. Ele foi insistente, ele cai de joelhos. É interessante que quando ele cai de joelhos, na sua insistência, ele permanece, ele fala, mestre, Senhor, vamos lá em casa, vamos. Ele insistia com isso. Ele insistia com isso porque ele já deveria ter ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus curava com uma palavra sequer, que Jesus impondo a mão ele curava. Então ele sabe que em Cristo existe uma solução. Né? E essa fé que ele carrega no coração dele, que essa certeza que ele tem, ele o faz chegar diante de Jesus, se ajoelhar, se humilhar e chegar diante de Jesus Cristo e dizer, vamos lá em casa, ajuda, basta impor as mãos. Ele fala assim para Jesus, basta tu impor as mãos, tu tem tanto poder que eu tenho certeza que se tu impor as mãos, acabou, a minha filha fica curada. Aí Jesus tem uma reação que realmente encheu o coração daquele homem de alegria naquele momento e de esperança. Encheu sim. Quando ele corre lá e ele pede para Jesus, aí Jesus diz o texto, e Jesus foi ao encontro dele. Né? Jesus vai a caminho, mas só que enquanto Jesus vai a caminho da casa de Jairo, existem algumas dificuldades. A família, a multidão comprimia, a multidão estava em cima, um empurrando o outro, e cada um querendo tocar nele, e Jesus tem dificuldade para se locomover, né? E já está nervoso no meio daquilo tudo, devia estar pedindo, pessoal, pelo amor de Deus, você deixa ele andar. Às vezes eu fico entrando no Jairo assim na situação dele, e vendo o desespero desse homem toda vez que ele olhava para Jesus e a multidão apertava. Dá a impressão que Jesus não vai conseguir chegar. E ele grita, ele fala, ele reclama, ele remunga. Ei, gente, como é que é? Vamos deixar ou não vamos? E daqui a pouco Jesus, e ele insiste nisso. Não é que bastava. A reação de Jesus, então, foi extraordinária. Foi ter com ele. E grande multidão seguia comprimindo. E isso realmente fez com que Jesus Cristo demorasse um pouco para chegar. Estava demorando para chegar. É igual nós, meus irmãos. Às vezes nós estamos com problemas graves e achamos, então, que Jesus tem que ter uma certa pressa para nos acudir, uma certa pressa para nos atender, porque a necessidade é séria. Quando se trata de saúde, então, nós, dependendo da doença, nós realmente ficamos numa posição muito difícil e a gente fica numa expectativa de pressa. A impressão que transmite para nós a doença é de que ela é mais ligeira do que Jesus, do que ela vai conseguir seus objetivos mais do que a ação de Deus. Nós somos assim. Né? Nós estamos vendo a coisa acontecendo, a situação está piorando, chegamos no médico, pedimos um diagnóstico, o médico fala assim, o negócio não está parou não, o negócio continua indo. E está se agravando o seu caso. Acabou, nossa, a gente já sai de lá meio abatido e fala assim, pronto, agora acabou mesmo de vez.
Mas nós temos Jesus e nós oramos, e nós buscamos, e nós ajoelhamos, nós rolamos pelo chão, e nós clamamos, e Jesus está vindo, a resposta está vindo, né? Às vezes eu fico, quando vejo essa questão de tempo para atender oração, eu me lembro do profeta Daniel orando, né, a Deus, e então o Senhor Deus manda o anjo trazer a resposta, e o anjo encontra uma dificuldade pelo caminho, né, que o diabo vai, atravessa lá no caminho dele, e ele não consegue passar, então ele volta para o céu, chama o Miguel, aí Miguel vem e remove o obstáculo do caminho, e o anjo chega até Daniel e diz: Daniel, desde o momento que você colocou o seu joelho no chão e começou a orar, foi ordenado a mim trazer a resposta, mas eu tive dificuldade, levei 21 dias. Deus faz assim conosco. Ele está atendendo, está agindo no tempo dele. Porque às vezes nós achamos que o tempo de Deus é igual o nosso, né? O nosso tempo pode sofrer uma variedade de coisas, né? Sim, nós podemos achar que não vai dar tempo, enfim, mas Deus é Senhor do tempo. As coisas acontecem porque Ele manda acontecer. Se o tempo vai demorar, porque Ele quer demorar. Se o tempo vai andar depressa, porque Ele quis ser depressa. E a segunda coisa que nós vamos tentar aqui, meus irmãos, foi um teste de fé tremendo. Um teste de fé que eu diria para os irmãos que não desejo para ninguém. Um teste de fé, meus irmãos, que a maioria das pessoas não aguenta passar. Né? É um teste realmente terrível, né? E então o tempo está acabando. A multidão dificulta ainda mais. Preste atenção nisso. O tempo está acabando. A multidão está comprimindo. E Jesus para. E agora? Imagina como é que se comportou Jairo. A minha filha tem prioridade. Ué, como é que o senhor para? E Jesus parou. Jesus parou. Jesus contempla a fé de todo mundo. Jesus parou e alguém tocou nele. Alguém tocou nele, ele para. Ele está indo para o Jairo. Ele tem que ir lá impor as mãos sobre uma criança lá. Uma criança doente. Mas tinha alguém também doente no caminho. E esse alguém pensou assim, que essa multidão que tem aí, eu vou tocar nele, que ele não vai me ver. E fez isso. O que nós podemos contemplar aqui, que Jesus está procurando, depois que ele para, e diz o texto que ele começa a olhar ao redor, os discípulos começam a dar um monte de desculpa, todo mundo te comprime, tu perguntas quem é que te tocou, né? Aí Jesus falou, e diz o texto que quando ele falava, Jesus Cristo está olhando. E ele achou o quê? Achou uma fé escondida. Uma fé escondida no meio de um povo que não queria ser reconhecida. Isso mesmo. Não queria ser reconhecida. E Jesus Cristo então vai e chama ela. E ela está tremendo de medo. Está tremendo de medo porque ela recebeu uma bênção tão grande. Recebeu uma bênção tão grande que não conseguiu. Não conseguiu se esconder. Ela ficou encolhida no canto, até apavorada com aquilo tudo que tinha acontecido. Que ela foi uma experiência inigualável na vida daquela mulher. São 12 anos de luta, de busca. Mas num determinado momento ela recebe um impulso do Espírito Santo, um impulso de fé, e ela bota no seu coração: se eu só chegar perto dele, tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela foi mais além do que o Jairo ainda, porque o Jairo disse que se ele pusesse a mão, a filha dela ficava curada. E que essa mulher pensou assim: se eu não preciso nem botar a mão, eu botar a mão na roupa dele, nem preciso tocar nele. Você imagina uma fé assim? Uma fé que é cercada de obstáculos, uma fé que tem toda a probabilidade dela não conseguir aquilo. Uma mulher que estava doente, se arrastando no meio do povo, chegou lá e tocou em Jesus, e foi curada na hora, imediatamente, diz o texto. Jesus Cristo parou, olhou, perguntou: de mim saiu virtude. É interessante, meus irmãos, porque a multidão comprimia Jesus, apertava Jesus. Tem muitas pessoas perto de Jesus, tem muitas pessoas que tocaram em Jesus,
Mas são poucas pessoas que tocaram em Jesus e foram beneficiadas. São poucas pessoas que saem poder de Jesus para curá-las. São poucas pessoas que tocam em Jesus Cristo e são salvos. Tem muitas pessoas ao redor, tem muita pessoa aglomerada, tem muita pessoa nas igrejas, perto. Mas são poucos que Jesus diz assim, saiu o poder de mim. Ele olhou para aquela mulher, levantou ela e falou, vai, minha filha, vai porque estás salva, estás curada, vá, não precisa mais fazer isso. Eu fico imaginando, meus irmãos, como não estava a cabeça de Jairo. Ele deve ter olhado para aquela mulher muitas vezes e pensado assim, meu pai do céu, o que essa mulher tinha que vir aqui hoje? Ela está doente há 12 anos, não podia esperar mais um bocadinho? Lembra? 12 anos aí sofrendo, ela podia esperar mais um dia ou dois. Ele está sempre passando por aqui. Jesus está indo fora na beira da praia, na beira do mar, perto do mar. Ela pensou assim, mas já deve ter pensado, ele deve ter olhado para essa mulher com muita simpatia, não. Não olhou, não. Nós somos assim, nós somos egoístas. Nós primeiro. Né? Deus tem que abençoar nós primeiro. Se abençoar o vizinho antes de mim, eu fico perguntando para Deus por que ele tem que eu não tenho. Né? A gente fica pensando assim, Senhor Deus, fulano e tal, tem isso, tem aquilo, comprou um carrão, comprou uma casa, e eu que sou teu servo, fiel, não consigo nada. Deus quer assim, abençoar. Ele tem bênção para todo mundo. Tem para você, murmurador, tem para você, fiel, crê no Senhor Jesus. E no meio desse conflito de Jairo sofrendo ali, a menina está morrendo, e aquele pensamento vindo na cabeça dele, batendo na cabeça dele, ela vai morrer se você não chegar a tempo, corre com ele, vai. Eu fico imaginando que, eu acredito que ele não fez isso, mas que dava vontade de pegar Jesus pelo braço e ir puxando, dava. Dava vontade. Deve ter dado, mas não fez. O texto não registra isso. Eu estou falando porque se fosse eu puxava. Né? E aqui aconteceu o quê? Ele parou, investigou e retribuiu a fé da moça, da mulher sofredora, da mulher que estava sangrando, hemorragia. E Jesus Cristo agora está ali atendendo a mulher. Acontece o segundo teste profundo de fé. Esse ainda foi mais terrível que o primeiro. Primeiro, Jesus para. Primeiro, Jesus contempla outra pessoa. Mas e agora? Agora chega alguém no ouvido dele e diz, por que estás incomodando o mestre ainda? A tua filha já morreu. Eu fico pensando, o Jairo deve ter parado assim, olhou ao redor, olhou para Jesus. Mas antes de que o Jairo conseguisse refletir mais coisa negativa, né? Porque a nossa vida é assim, meus irmãos. As más notícias, né? As más notícias são terríveis, tá? São obstáculos da fé. Má notícia, ela contraria a todos, menos Cristo, né? As más notícias, meus irmãos, elas limitam a fé. Você tem uma fé muito grande, alguém chega para você e diz assim, não adianta não. O que você quer fazer não vai funcionar. Traz palavras de desânimo. Meus irmãos, quando Jairo ouviu aquelas palavras, não adianta mais lá. Aquelas pessoas que trouxeram notícias não acreditavam mais. Limita a fé. Até onde ia a fé de Jairo mesmo? Enquanto ela estivesse viva. Enquanto ela estivesse viva, Jesus tinha condições de impor as mãos. Mas agora? Mas e agora? No que vai fundamentar a fé de Jairo? Surgiu um obstáculo gigantesco na presença dele. Ele ficou desanimado. Quem não ia ficar? Dá vontade de virar as costas e ir embora para casa e começar o velório. E ele devia ter pensado nisso e estava indo embora com os amigos que estavam querendo levar ele. Vamos para casa, vamos. Esquece o mestre, deixa o mestre aí igual. Senhor, obrigado. O senhor estava indo para lá, para cá, mas agora já era. Morreu, acabou. Né?
Mas antes que acontecesse isso, Jesus Cristo interfere nessa história. Antes que ele sofra um desânimo, diz o texto que Jesus não levou a sério a conversa dos outros. Não levou. Já diz assim, não temas. Crê somente. Aí eu fico parado assim. Ele diz, não temas, crê somente e ela será salva. E agora? Que qualidade de fé é essa? Hein? Diz para mim. Não temas, crê somente. Jesus é aquela voz de socorro, aquela que vem eliminar desânimo, vem eliminar, rompe os limites da fé, não é? Vai limitar os limites da fé, não dá atenção às má notícias. Jesus não ligou nem para as má notícias. Virou para aquela mulher e disse uma coisa muito simples. Não temas, não tenha medo. Crê, somente crê. Não precisa fazer promessa, não precisa assumir compromisso, não precisa fazer uma promessa de fazer um sacrifício, de carregar uma cruz nas costas até não sei onde. Não precisa de nada disso. Quando aquele carcereiro pergunta a Paulo o que devo fazer, ele diz assim, ó, crê somente. Crê no Senhor. Paulo vai dizer. E aqui Jesus está dizendo diretamente para essa mulher. Não temas. Crê. Crê somente. E ela será salva. E agora? E agora já deve ter olhado para ele e falado assim, mas Senhor, enquanto ela estava viva, minha fé ia... Eu tinha certeza que você podia. Eu tinha certeza que tu podia. Agora ela morreu, Senhor. Ô Senhor, presta atenção, Senhor. Ela morreu, acabou. A história não confirma nada disso. Não tem ninguém aqui que levantou morto, não. E como é que tu vem com essa... Para crer, vou crer em quê? Vou crer em quê? No que eu devo crer? No que eu devo crer? Como eu costumo dizer para os irmãos, a fé não é burra por causa disso. No que eu já deveria de crer? Na palavra de Cristo. Mas aí se eu perguntar para você, é fácil de acreditar na palavra de Cristo? É fácil. Tem muita gente fazendo do pé, eu tenho fé. Eu tenho uma fé terrível. Essa foto andar sobre as águas. Esse dia eu cheguei lá no conselho e falei assim, eu estou com tanta fé que atravessei de navegando para Itajaí sobre águas. Isso é minha fé. Até com carro. Eu passo por cima das águas com carro. De tanta fé que eu tenho. Só que debaixo tem um ferrobote. Né? Tem gente que bate no peito, eu tenho fé. Tem mesmo? E agora? Para onde vai a sua fé? Mas é interessante que Jesus, quando diz crer somente tem a fé, mas Jesus continuou o assunto. Jesus continuou, ele falou, crer somente, porque ela será salva. Mas não deixou Jairo sozinho. Jesus é assim, quando ele fazia você, pode crer em mim? Eu falei, crê em mim e eu vou te mostrar. Quer ver? Porque a fé depende disso aí, ó. Eu creio, Senhor. Você não se preocupa, não, tu vai ver. Tu vai ver o que eu vou fazer. E diz o texto que ele foi com ele. Continuou a viagem. Isso mesmo. Quando Jesus diz assim, não temas crer, porque eu vou contigo. Eu vou contigo. E aconteceu foi isso mesmo. Passou a mão, saiu com Jairo. Não falei com ele na tua casa, eu vou. Mas, Senhor, tu parou pelo caminho, Senhor. Aquela mulher atrapalhou tudo. Eu nem gosto daquela mulher. Né? Mas Jesus diz, não, vamos lá. Jesus diz, vamos lá. Vamos lá. Jesus está andando conosco, tá, meus irmãos? Nunca esqueça isso. Nunca esqueçam isso. Jesus está andando com cada um de nós. Quando ele diz para crer, ele não vira as costas e deixa você sozinho, não. Ele vira, não. Ele vai junto até chegar no local que tem que resolver o problema. Chegar no dia que tem que resolver o problema. Ele não vai chegar antes, nem vai chegar depois. Ele vai chegar no dia certo, na hora certa, no momento certo. Isso.
Nós não sabemos a hora certa, nem o dia certo, nem como vai ser. A única coisa que nós podemos fazer nessas situações é crer nele. Se ele disse, eu creio. E descansa, hein? Pode descansar. Pode descansar porque ele vai junto. E ele foi. E chegou na casa. Aí você vai ver a experiência do milagre. A fé nos leva a experiências do milagre. A fé nos leva a presenciar a forma como Deus resolve nossos problemas. A fé nos leva para lugares que você não tem como explicar. Milagre não se explica. Se explicar não é milagre. Não existe milagre para Deus, não existe milagre para Jesus. Milagre é para nós. E Jesus foi, e eles tiveram a experiência do milagre. Quando Jesus chegou na casa, ele disse assim, bom, eu vou entrar na casa, mas só vai entrar na casa comigo quem tem fé. Quem não tem pode ficar para lá de fora. Pegou lá o Pedro, o João e o Tiago, pegou o pai e a mãe da menina e entrou todo mundo junto. Mas quando Jesus chegou na sala lá, meus irmãos, estava um escândalo danado, viu? O negócio estava brabo. A coisa estava feia, tá? Estava um escândalo. Né? Eu já fiz velório, já fiz muitos velórios, e já cheguei em alguns que tem escândalo, meu irmão. Coisa feia. Às vezes a pessoa frequenta a igreja, nem é crente, mas está frequentando a igreja. Um escândalo, uma gritaria. Ai, eu quero ir junto. Quer nada, mentira. Se chamar para ir, ele pula fora. Mas grita desesperado. Pessoas que se comportam como se não conhecessem a vida eterna. Como se não conhecessem para onde aquele amado, querido crente está indo. Escândalo. Jesus perguntou para eles, por que vocês estão assim? Hein? Gritando desesperado. Chorando escandalosamente. Não. Não faça isso. Ai, ela não morreu, ela dorme. É isso que ele falou. Na conclusão, eu vou explicar para você por que ele falou isso. A presença de Jesus Cristo afasta o escândalo, meu irmão. A presença de Jesus no seu coração tira o seu medo. A presença de Jesus Cristo no coração da família do crente, ele sabe exatamente como se comportar nesses dias difíceis. Com perdas de entes queridos. Porque a nossa fé ultrapassa o túmulo. A nossa fé ultrapassa o caixão. A nossa fé vai ao trono de Deus. Tenha Jesus no coração. Ele afasta o desespero. Quando ele falou aquilo ali, começaram a rir dele. Jesus afasta a incredulidade. É. O milagre é completo. É completo. E temos que aprender uma coisa com esse milagre. Aquilo que você e eu podemos fazer, Jesus não faz, não. Jesus levantou aquela menina, ressuscitando ela. Quando ele diz, Talita, come, ele diz o quê? Levanta-te, menina. Mas o que os pais tinham que fazer? Dar comida a ela. Ela dá muitas horas sem comer. E teve doente também um bom período. E que não tinha recebido sustento adequado. E quando Jesus diz assim, estás curada, vira para o pai e para a mãe, dê comida a ela. Porque tem muita gente querendo que Deus faça tudo. Não faz. Não faz. Nós temos a nossa parte. Os irmãos sabem disso. Portanto, fique de braço cruzado pensando que vai ser carregado nas costas, porque você não vai. Jesus entrega ela para os pais e diz a eles, alimenta essa menina. Dê comida a ela. Meus irmãos, o milagre é completo. Jesus instrui. Quando Jesus chegou naquela casa, ele viu escândalos, viu choro demais, viu um desequilíbrio emocional e espiritual muito grande. E quando ele chega ali, ele afasta isso tudo. Quem está ali é o Senhor da vida. Ele chegou ali como o Senhor da vida. Eu fico imaginando que até aí o Jairo deve estar olhando para Jesus assim com os olhos regalados. O que ele vai fazer agora?
Agora ele não vai poder impor as mãos. Jesus não precisa impor as mãos, basta ele dar uma ordem. E foi o que ele fez. Talita como? Levanta-te, menina. E ela reagiu na hora. No mesmo instante. Os irmãos sabem qual é a conclusão disso, meu irmão? Eu vou concluir para os irmãos. Quando diz assim, Jesus diz assim, essa criança não está morta, ela não está morta, mas dorme. Na Bíblia, a morte e dorme traz um sentido de descanso, de dormindo. De que naquele momento a pessoa entrou em descanso total. Mas se você acha que Jesus Cristo, e que se o milagre fosse só acordar a menina, Jesus não precisa ter ido lá. Bastava alguém dar uma sacudida nela, ela levantava, ela não é. Mas não foi bem assim não, né? Não é só sacudir não. E Jesus chegou lá também, não falou, sacode ela que ela acorda. Não, ela está dormindo. Foi isso que ele fez? Não fez isso não. Não fez não. Porque ela estava morta mesmo. E sabe quem foi que registrou isso? Que ela estava morta mesmo? Foi Lucas. Lucas é médico. Viu? Quando ele faz o registro dele, ele deixa um registro bem claro sobre isso. Ele diz aqui em Lucas 8,55. Anota lá. Lucas 8,55. E quando Jesus falou para aquela menina, ele disse assim, voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Se você acha que quando você dorme, o espírito sai e que de manhã cedo ele volta? Né? Não. Se ele for, meu filho, durante a noite, ele não vai voltar de manhã, não. Ele vai ficar para onde foi. É bom lembrar disso. Não tem nada de dormindo, não. Ela estava morta. Lucas vai dizer isso. O espírito imediatamente voltou. O espírito voltou. Porque ele tinha saído. E Jesus então deu a ordem a ela, o espírito humano dela voltou. E ela se levantou. E foi comer. E foi comer. Não é? A nossa fé tem obstáculos? Muito. Muitos obstáculos. Não fique pensando, batendo no peito que a sua fé é inabalável. É. Tem muitas coisas que vai acontecer no nosso processo, na nossa relação com Deus, que nós vamos estremecer, nós vamos desanimar, nós vamos desconfiar, nós vamos sofrer, nós vamos nos sentir sozinhos, nós vamos nos sentir desanimados, nós vamos nos sentir... o desespero pode bater a nossa porta. Tem que tomar cuidado. Porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus Cristo ensina, ele estou presente. Se apavora, não. Ele sabe que nós somos humanos, ele sabe que o jarro está meio conturbado. Eu fico imaginando agora a alegria desse homem quando Jesus pega a filha assim, levanta, e a menina reage na hora na presença dele. Você imagina, vamos lá, vamos velório lá. Velório não, né? Ah, não tinha morrido. Vamos lá para a sala lá da cura lá. Olha bem pro Jairo, vê que sorriso ele tem no rosto. Ele tem um sorrisão no rosto. Tá tão feliz que abraçou. A mulher beijou. Pegou a criança, botou abraçou, levou pra cozinha. Jesus deve ter jantado com eles lá. Já que vai fazer comida pra menina, ele aproveitou, jantou. Eu sou assim, eu vou andando, vou descobrindo os detalhes. Jesus foi na casa do Jairo, era difícil do Jairo deixar ele ir embora e comer. Já que tinha que fazer comida pra menina, ele fez pra todo mundo. Alegria. Navegante é assim também, ué. Vem aqui, nós fazemos comida para todo mundo. Ela não é, meus irmãos. E Jesus participando ali, né? Hoje não precisa para ele comer. Queridos, aprenda uma coisa com Jesus. Muito simples do que está nesse texto. E diz o texto que eles ficaram extremamente admirados. Mas aprenda uma coisa. Ficar admirado não é o mesmo que ter fé. Ficar admirado com Jesus você pode ficar. Mas isso não quer dizer que você tenha fé. Crer no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é crer na palavra dele. Se você crer na palavra dele, com certeza você crê no poder dele, na forma como ele age, no tempo dele. E tudo vai ser dessa forma, meus irmãos. O que nós estamos passando hoje, o tempo já está marcado. Se nós pudéssemos lá ver a agenda de Deus, o Senhor Deus botou lá na agenda dia tal, ano tal, hora tal. Eu acabo com isso tudo. Porque eu quero que a minha igreja saia disso
fortificada. Saia disso uma igreja forte, uma igreja com disposição de estudar a palavra, de orar, de ter comunhão profunda com Ele. Ele está preparando a igreja dele para esse momento de más notícias. As más notícias, meus irmãos, muitas vezes desestabilizam a igreja. Mas aprendamos com Deus. Aprendamos com Jesus, meus irmãos. Temos que aprender que as más notícias, tá, não podem nos abalar tão gravemente assim. Porque nós confiamos no nosso Deus. Um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que diz, não temas, crê, e ela será salva. Mas ele não diz somente crê, ele vai junto. Ele vai até a casa. Ele podia ter dito para ela assim, crê, para Jairo, e não ter ido, que a fé dele poderia chegar lá. Mas a palavra de Deus é muito clara. Jesus está conosco. Fé é a certeza de fatos que não se veem. No caso de Jairo, fé foi crer em fatos que era quase impossível naquele momento dele crer. Mas Jesus foi lá e tornou possível. Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça, esteja firme conosco, então não estivesse atravessando essa tempestade. Mas nós estamos firmes com Ele, firme e forte, não tem coisa com nós não. Não é porque nós somos orgulhosos não, tá? É porque Jesus está conosco, Ele nos ama tanto, Ele está firme conosco. Vamos orar então para encerrar esse momento de culto e de estudo da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse texto maravilhoso que Tu entrega nas nossas mãos para estudá-lo, para podermos tirar deles, ó Deus, ensinamentos preciosos. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha aplicar em nossas vidas e nos tornando cada vez mais firme, nos tornando, ó Deus, cada vez mais consciente, ó Deus, de que de fato Tu estás a nosso favor. Se existe um momento, ó Deus, que clareia isso na nossa mente, são essas crises, ou essas questões sérias, porque realmente nós podemos ver a Tua mão agindo no meio do Teu povo. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Esteja abençoando aqueles que estão em casa, esteja abençoando aqueles que estão indo trabalhar, esteja protegendo, ó Deus, todos aqueles que fazem parte do Teu povo, aquele que não faz, todo aquele, Senhor Deus, que necessita da Tua grande proteção como nós. Fortaleça-nos cada vez mais, é o que nós te pedimos, agradecidos em Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, irmãos. Meus irmãos, domingo, escola dominical, 9 horas, estudando a lição, hein? Pois é. É a lição 3. Eu estou falando com você aqui, o Jonas fica por trás fazendo sinal para mim, até. É por isso que eu fico lembrando. Lição 3. Um negócio pro Xen. Tá? Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém?